Nós vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva. A cada um é dada a obrigação de ter sucesso. Devemos ter sucesso profissional, devemos ter sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso físico, devemos ser bonitos, sarados. Todos devem se dar bem, todos devem ter sucesso. Para isso, é preciso ter autoestima, é preciso ter autoconfiança. Então, as características que são valorizadas é a proatividade, a competitividade. Devemos ser competitivos, devemos ser audaciosos, não podemos ser tímidos, devemos ser determinados, devemos ter garra, devemos ser batalhadores. Quantas vezes a gente ouve alguém falar, não, fulano é batalhador. Isso é porque ele luta, ele vence, ele procura vencer. Nessa sociedade, irmãos, parece não haver lugar para a humildade, parece não haver lugar para a mansidão. E o tema da lição dessa semana, irmãos, é mansidão no crisol. Será, irmãos, que no tempo em que vivemos, no século XXI, dá para ter mansidão? É possível ter mansidão? Ainda mais, é possível ter mansidão quando nós estamos sendo provados? Quando nós estamos em privação? Para um cristão, é possível isso, irmãos? Será que vale para um cristão esta ordem de ser manso? Veja, por favor, comigo o texto de Mateus 5:5, é o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falando sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse é o verso para memorizar da nossa lição. Esse mesmo verso, mas numa outra tradução, diz assim: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O que o Senhor está dizendo, irmãos, é que para nós sermos felizes, para nós sermos bem-aventurados, nós devemos ser mansos. Em sendo mansos, nós vamos receber o que Deus tem prometido. A Bíblia apresenta, irmãos, muitos exemplos de personagens que foram mansos, crentes que foram mansos na sua época. Por exemplo, Moisés. Moisés era tido como o mais manso da terra, liderando aquele povo tão atrapalhado, aquele povo mau, aquele povo reclamador, mas Moisés mantinha a sua mansidão. Davi escreveu também sobre a mansidão. No verso 11 do Salmo 37, ele diz assim: os mansos herdarão a terra, mas ele ainda dá um complemento, irmãos, vejam lá, 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O que ele está dizendo, irmãos, que se você quiser ter abundância de paz, você deve ser manso. Os profetas também falaram muito sobre mansidão. Eu separei aqui um texto que a lição apresenta, do profeta Sofonias. Sofonias 3, verso 11. Farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e os vaidosos. O Senhor não se agrada de orgulhosos, de vaidosos, aqueles que têm garra, aqueles que são audaciosos. Deus é manso. Deus é manso e promove a mansidão. Encontramos isso no Salmo 147, verso 6. Jesus também era manso, irmãos. Foi carinhoso e bondoso. Você vê isso no texto de 2 Coríntios 10:1. O traço fundamental do cristianismo, irmãos, deve ser a mansidão, conforme o nosso verso para memorizar. Os apóstolos também eram mansos. Lutando com todos os problemas da igreja cristã nascente, eles eram mansos. Os reinos da terra, irmãos, e a nossa natureza carnal é que pedem audácia, poder, conquista. A religião de Deus, a nossa natureza espiritual, deve ser caracterizada pela mansidão, amor e graça. Veja que coisas diferentes, irmãos. Audácia, poder e conquista. E, por outro lado, mansidão, amor e graça. É esse o plano de Deus para o seu povo. Que sejam mansos, que tenham amor e que manifestem a graça que foi recebida pelo Senhor Jesus.
Quando no crisol, irmãos, quando em provação, a mansidão de espírito é uma arma poderosa. Nas provações é que aprendemos a mansidão de coração. Nas provações é que aprendemos a ser dependentes de Deus, é que aprendemos a ser humilde. Para o cristão, irmãos, a mansidão não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma força poderosa. Mansidão não é timidez, mansidão não é medo, pelo contrário. Mansidão é coragem, mansidão é saber que dispomos de uma força poderosa, a força do Senhor Deus. Nessa semana nós vamos estudar sobre a mansidão, como a mansidão pode ser desenvolvida nas provações e como a mansidão foi e deve ser uma característica dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse estudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez podermos estudar a tua palavra. Nessa semana vamos estudar sobre a mansidão, a característica que deve ser de cada um cristão, de cada cristão. Queremos, Senhor, que nos ajude para que possamos aprender um pouco mais sobre a mansidão, mas especialmente que possamos colocar na prática da nossa vida diária, para que a gente tenha paz em abundância, como está na Bíblia. Deus nos abençoe, portanto, nesse estudo. Perdoa os nossos pecados. Ajuda para que possamos estar sempre disponíveis ao Espírito Santo ao aprendermos um pouco mais da tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar uma feliz semana de estudo para cada um de nós. Vamos estudar, então, nesta semana, a mansidão no crisol.